Oi, gente, tudo bem? Vocês estão no lugar certo, não precisam se preocupar. É o Instagram de Débora mesmo, é a live da Esperança Feminista. Mas eu vou retomar como Débora começaria, né? Olá, todo mundo. Para quem não me conhece, quem é da banquinha já me viu em algum momento, né? Eu sou a Jéssica, eu faço parte do grupo de apoio do curso de extensão aqui do Esperança Feminista e da banquinha também. E hoje, né, como vocês já devem imaginar, eu tenho duas notícias. A primeira notícia não é tão boa, que vocês já devem imaginar que Débora não vai participar hoje. Afinal, né, Débora é uma pessoa como todo mundo e tem outras coisas, tem outros compromissos, então ela não vai poder participar hoje. E a segunda notícia, que é uma segunda notícia excelente, é que a Ivone vai estar com a gente. Então, eu vou estar aqui só mediando mesmo, passando as perguntas, e a Ivone que vai nos dar o privilégio, né, de escutá-la mais uma vez. Antes de chamar a Ivone, eu vou só passar uns recadinhos bem rapidinhos para vocês, para a gente retomar algumas informações mais procedimentais. Que é, a primeira é um recado bem massa, que o livro está em promoção. Então, sempre que a gente encontra uma promoção massa do livro, a gente coloca nos stories. Então, essa semana a gente viu em promoção na Amazon, acho que na Submarino. Então, fica de olho nos stories, que a gente sempre vai postar. A segunda notícia, né, que, como diz a história, a voz do povo é a voz de Deus, de tanto que vocês pediram, a gente resolveu deixar os exercícios abertos até a finalização do curso. Então, repare bem como vai funcionar a questão dos exercícios. Quando vocês entram lá no Linktree, que é esse link que fica no perfil de Débora, vai ter todas as informações de drive com material, o link dos exercícios. Então, a gente vai colocar normalmente o exercício de cada aula. E vocês vão encontrar também um link de questionário, né? Clicando nesse link, vai ser direcionado para um blog, e nesse blog vai estar todos os exercícios das aulas anteriores. Então, a gente vai deixar direto no Linktree o exercício da semana e vai deixar também no Linktree um link que vai te direcionar para os exercícios anteriores. Então, fica ligado aí até o final do curso, para não deixar passar a questão dos exercícios. Dito isso, né, e agora que já tem um pouquinho mais de gente, eu vou retomar de novo. Gente, vocês estão no Instagram certo. A Débora não vai estar com a gente hoje, mas a Ivone vai. Então, vou procurar aqui a Ivone e convidá-la para a gente falar hoje sobre o verbo recriar. Na verdade, ela falar e eu ouvir. Então, aproveitem e façam muitas perguntas, viu? Que não é todo dia que a gente é privilegiado com a presença de Ivone. Olá, Ivone, tudo bem? Ah, tudo bem. Que Cês- bom te ter aqui com a gente. Eu também estou achando ótimo. Eu só gostaria de ter a Débora também. Vocês estão me ouvindo e vendo? Porque eu acho que tem alguma luz aí meio atrapalhada, né? Sim, a gente está te ouvindo bem. Eu tô te vendo, só que está um pouquinho escuro. Talvez seja o lugar do celular. Tá um pouquinho escuro, mas a gente está te vendo. Assim é melhor? Deixa eu ver aqui. Desce só um pouquinho mais o celular. Não, agora tá para a luz a câmera. Desce um pouquinho mais para você. Não, mais um pouquinho. Agora a gente está vendo os livros. Pronto. Pronto, assim tá ótimo, perfeito. É, para Não, mim aqui agora tá não pra tá. luz. Peraí. Tá bom? Tá bom, assim. Vamos ver se ele Bom, fica direitinho. Pronto, tá ótimo. eu vou ter que pôr alguma coisa. Pronto, tá ótimo. Tá bom. Perfeito. Gente, vocês vão avisando aqui no comentário se tá tudo bem pra vocês, porque eu também tô estreando, viu? Então, vão me desculpando aí. Somos duas tateando aqui o Instagram pra dar certo. Exatamente. Pronto, pronto.
Ivone, sabe o que eu estava pensando antes de entrar aqui? Eu acho que calhou bem, né? Em que pese seria muito bom se a Débora estivesse aqui, é sempre bom escutar vocês duas, palavras de sabedoria, mas eu achei interessante porque na parte de Débora, né, quando ela fala do recriar, ela faz uma análise sobre intergeracional, né? Sobre o feminismo e as mulheres que criaram o feminismo, que nos antecederam, e essa nova geração. E justo hoje a gente está aqui com o encontro intergeracional, né? Temos a sua geração que tem muito a nos ensinar. Eu gosto muito de te ouvir, eu acho que você traz muita sabedoria em suas palavras, eu aprendo muito, reflito muito. E tem a minha geração também, né, que está revolucionando o feminismo, trazendo novas ideias, trazendo novas pautas. Então, eu acho que foi interessante, né, cairmos nós duas nesse verbo de hoje. Dito isso, eu não vou me prolongar, porque as pessoas estão aqui para te ouvir. Então, fica à vontade, o tempo é seu, o espaço é seu. E depois a gente vai trazer as perguntas que o pessoal for colocando no chat. Ótimo. Jéssica, é uma alegria estar com você. Eu acho que isso que você lembrou do diálogo intergeracional, e eu diria também um diálogo e uma fecundação, né? Existe uma fecundação das velhas gerações e das novas, né? Então, eu e a Débora já somos de uma geração diferente, embora a nossa história seja a mesma história. Você é outra geração, e como é importante a gente ouvir e aprender umas das outras, né? Então, é claro que tendo só uma pessoa, a conversa fica menos rica, mas eu conto com você e com todo mundo para provocar. E como você lembrou bem, eu não vou falar muito, porque eu acho que é muito mais importante a conversa entre nós, é muito mais importante o diálogo entre nós. Então, esse verbo recriar, eu acho que calha bem com aquilo que você lembrou da questão intergeracional. E acho importante começar lembrando que no texto da Débora fica muito claro que o feminismo está em estado de recriação, né? O que é recriar? Recriar não é recriar do nada, ninguém faz uma mágica para começar alguma coisa do nada, mas a recriação é assim, quando a gente cria alguma coisa e essa coisa já não responde mais, ou tem outras pessoas incomodadas e criando outras coisas. Então, não é que a minha contribuição deixou de valer, mas a minha contribuição, digamos, é entregue como um ingrediente para outras recriações, né? Então, quando a gente lembra do feminismo que começa mais ou menos na Revolução Francesa, como depois esse feminismo muda, e aqui a gente chega no Brasil, a primeira geração de feministas, com todo o sofrimento que tiveram, com todas as lutas muito pouco reconhecidas, que nem podiam usar a palavra feminista ou feminismo, porque eram taxadas de provocadoras da desordem social, né? Então, acho que é importante frisar, né, que nós estamos em contínuo processo de recriação do feminismo, mas de recriação também das nossas vidas, né? As minhas células passadas deram força para as células presentes, né? E assim por diante, de tal forma que eu gostaria de relembrar o início também da minha fala, que eu quis refletir com vocês sobre a partícula recriar,
refazer, repintar. Esse a gente imagina que ele é separado do criar, não, e que ele é separado do presente, não, que ele é separado do passado, também não, porque a vida é esse processo contínuo, né? E o feminismo, mesmo sem o nome de feminismo, nós mulheres é, é, provocadas pela liberdade, provocadas pelo desejo de liberdade, fizemos coisas extraordinárias, mesmo sem ter usado o nome feminismo. Então, é nessa linha que eu, no meu texto, lembrei, por exemplo, de uma mística da Idade Média chamada Marguerite Porret, que ela foi queimada pela Inquisição, mas ela não se ajustava na pretensão dos homens de quererem, por exemplo, falar sobre Deus, saber dos mistérios do mundo, saber dos mistérios do amor, saber das imposições da justiça. E ela denunciava como isso era palavra, como isso era discurso, e muitas vezes um discurso que não tocava a realidade. E então eu gosto sempre de dizer que o motor da recriação das mulheres, parece contraditório isso que eu vou dizer, mas é a consciência do sofrimento injusto. A consciência do sofrimento injusto, eu repito, porque de repente as literatas tomaram consciência que elas tinham tanta coisa para escrever, mas não tinham espaços para escrever. Esse também foi a lembrança de Virginia Woolf, quando ela escreveu sobre a necessidade de cada mulher ter o seu quarto, né? Imaginem, não temos nem casas para morar, imaginem ter um quarto para a gente produzir peças literárias e livros, né? Mas eu quero insistir que a recriação ela é marcada pela consciência da injustiça, ela é marcada pela consciência de um sofrimento que nos é imposto, ela é marcada por uma agressão ao nosso corpo, uma agressão à nossa interioridade, a uma agressão à nossa mobilidade, né? Então, esse movimento aparentemente negativo de sofrimento, ele cria em nós espaços para trazer alguma coisa de novo, né? É o sofrimento das mulheres negras que foram escravizadas, que provocaram e continuam provocando a libertação, o feminismo negro. É a consciência das mulheres indígenas de que, mesmo no mundo indígena, elas não têm a palavra que elas gostariam de ter, né? E elas denunciam também como os brancos idealizam a vida indígena, como se lá não tivesse um lugar para o sofrimento, né? E nessa linha, todo o feminismo indígena, chamado feminismo comunitário, recria uma objetividade da história humana, tira essa idealização do bom selvagem, né, do selvagem puro, selvagem entre aspas, do selvagem puro, e nos coloca de novo como seres humanos capazes, não só de sermos vítimas, mas de sermos também vitimizadores nos nossos pequenos grupos, nos nossos grupos étnicos, nos nossos grupos nacionais, nos nossos grupos regionais, nos nossos próprios movimentos. Então, isso significa que todos os movimentos necessitam de contínua recriação. E essa recriação, ela não é uma ideia, ela não é uma bela ideia,
ela é uma ação necessária sobre a minha vida pessoal e a nossa vida coletiva. Não adianta falar, temos que recriar o mundo. Isso não faz, só essa palavra não modifica o mundo, mas o que modifica o mundo é alguma ação concreta em que eu me liberto, eu faço adesão a um movimento de justiça, onde eu busco dar a mão a alguém que está necessitado, onde eu desenvolvo com algumas pessoas um projeto político que pode favorecer os grupos minoritários. Então, a recriação é sempre uma ação. Aliás, a palavra recriação é marcada pela ação, né? É uma ação, não é só um pensamento. Todo pensamento que é um pensamento eficaz é um pensamento que é capaz de recriar ações, é capaz de recriações em vista da vida, né? Então, acho que é muito importante também que a gente tenha presente que recriar é algo plural, né? Ninguém recria segundo um modelo pré-estabelecido. E essa é a crítica que nós mulheres fazemos em todas as instâncias, né? Como se os modelos que os homens estabeleceram como modelos sociais, ou modelos religiosos, ou modelos políticos, devessem ser reproduzidos por nós. A reprodução não é recriação. Reprodução é obrigação de quem está sendo dominado ou dominada por um grupo ou uma pessoa. Então, a recriação, ela impõe um movimento, ela me impõe um movimento de liberdade, né? E consequentemente, ela me tira do dever de copiar algum ideal que me foi oferecido pelo mundo patriarcal. Eu não tenho que copiar a mulher perfeita, eu não tenho que copiar a mãe ideal. Aliás, a mulher perfeita não existe, como o homem ideal não existe, como a, a, a boa professora também não existe como um ideal. Nós nos fazemos, nós nos tornamos continuamente essa realidade de hoje, de amanhã, de depois de amanhã. Então, acho que é muito importante a gente guardar essa dinâmica do recriar e não cair nas ilusões dos nossos discursos sobre a novidade que o mundo capitalista patriarcal nos apresenta como uma recriação da sociedade, mas na realidade não é apenas uma vestimenta da mesmice, da mesma opressão. Então, recriar é não aceitar modelos fixos, ouvir o seu corpo, ouvir o corpo das outras, deixar dialogar, deixar que o diálogo se faça entre nós e esse diálogo, então, abrirá espaços, sem dúvida, para a criatividade. E aí eu me lembro do exemplo que a Débora nos deu das mães e das avós da Praça de Maio, né? Elas tiveram uma cara específica de feminismo que lutou contra o desaparecimento e a morte de seus filhos. E agora, as netas dessas avós, elas estão militando, e elas militaram também na Praça de Maio, quando exigiram do governo argentino a legalização
e descriminalização do aborto, né? Quer dizer, o que eu quero dizer é que o feminismo vai ter caras diferentes e causas diferentes. E, e é nesse sentido que ele obedece à recriação da vida. É nesse sentido que o feminismo não é uma realidade fixa e as pessoas dizem assim, ah, eu não gosto do feminismo. Você nem sabe o que é o feminismo? De qual feminismo que você não gosta? Né? De qual corrente, de qual movimento? Então é preciso dizer do que se trata. Mas, enfim, eu vou parar um pouco, vou parar por aqui, não um pouco, vou parar por aqui para permitir a vocês essa, esse diálogo que me parece fundamental, já que estamos falando de recriação, né? Como é que vocês se encontraram no verbo recriar? Que perguntas vocês têm em relação a esse verbo? Mas, sobretudo, perguntas que tocam ação, que tocam também coração, né? E o coração também está em todo o processo de recriação, né? Então, a gente pode dar uma paradinha para ouvir as perguntas de vocês e continuar essa noite. Sim, só elogios aqui nos comentários, viu, Ivone? Todo mundo muito feliz por você estar hoje conosco. Eu só queria te pedir, vamos ver se dá certo. Eu queria pedir para você abaixar só um pouquinho o celular para a gente ver se você consegue ficar pronto, isso, porque muitas pessoas fazem a leitura labial, então se a gente tiver, se sua imagem tiver centralizada na tela, eu acredito que vai ficar melhor. De toda forma, gente, não se preocupe. Se der alguma coisa errada, lembre-se que a gente está manejando aqui a live, tanto eu quanto a Ivone. Se der alguma coisa errada, eu faço questão de transcrever essa live de hoje. Não, Ivone, desce mais o celular, por favor. Pronto! Assim? Será que a gente consegue ir? Assim tá perfeito. Bom, eu vou ficar segurando, mas tudo bem, vamos em frente. Ô, mulher, olha, dessas coisas que você falou, que você citou agora, e que o livro me chamou muito a atenção, é quando você fala sobre a necessidade do sofrimento para o recriar, né? E aí, eu fico pensando, porque o sofrimento, ele também pode nos paralisar, né? O sofrimento em intensidade, ele pode nos paralisar, a gente pode não querer reaver essa dor. Tem um momento no livro, eu até... que agora eu perdi, né? Porque eu tinha que fazer isso, mas você fala que é rever, voltar ao passado, ressignificar esse passado numa espécie de cura. E aí eu queria te perguntar, a partir dessa dor, diante dessa dor, como que a gente maneja para que ela seja uma dor restaurativa, que traga uma recriação e não uma dor que nos paralise esse sofrimento, né? Como que a gente faz essa diferenciação? Outra coisa também que eu observei, eu não sei se fui eu sozinha que eu observei isso, e eu conto com minhas colegas aqui nos comentários para dizer se faz sentido, se não faz, é que me parece que você faz um caminho assim, de reflexão interna, né? De olhar para dentro e pensar os verbos a partir dessa autorreflexão. E Débora faz o caminho inverso, não inverso, mas complementar, né? De trazer uma reflexão exterior. E eu acho que esse é um caminho bem bacana, né? Porque acaba se encontrando, porque o feminismo é pensar, né, sobre nós, mas também pensar sobre a outra, pensar a partir desse encontro. Então, só esse comentário que eu queria fazer, essa é a impressão que eu tenho lendo o livro. Aí vamos voltar lá para o sofrimento. O sofrimento não, né? Para a recriação. Vou comentar a sua impressão, que é bastante correta. Então, olha, primeira coisa, o sofrimento é uma realidade que a gente não pode evitar. O ser humano é um ser que sofre.
uma criança sofre. Desde o seu nascimento, ela sofre. E um adulto sofre e um velho sofre. Então, o que é sofrer? O que é o sofrer? O sofrer é viver algo em que você não coincide com você mesma, não coincide com aquilo que você está buscando. Por exemplo, eu estou buscando um trabalho. Essa busca de trabalho, e eu não encontrar o trabalho, ela cria uma divisão dentro de mim, ela cria uma inquietude, ela cria uma insatisfação. Então, o sofrer é essa distância dolorosa que eu sinto em relação ao outro e eu sinto em relação a mim mesma. Uma criança com fome berra, um bichinho também sofre, né? Uma planta também maltratada sofre. Então, o que eu quero dizer é que o sofrimento é condição do ser vivo. Primeira coisa. Segunda coisa, você tem toda a razão quando você diz que, primeiro, tem sofrimentos que paralisam. Não tem dúvida nenhuma. Se a gente for olhar a história das guerras, a história das prisões, a história dos campos de concentração, paralisam em que sentido? Que, pelo menos momentaneamente, você não vê como sair do desespero. O que é o desespero? É a impossibilidade de esperar alguma coisa, né? Alguma coisa diferente. Então, você está no desespero, quer dizer, na não esperança, né? Mas, ao mesmo tempo que existe essa espécie de negatividade do sofrimento, também existe a dimensão da positividade do sofrimento, porque ele me acorda tanto para o meu sofrimento individual quanto para o sofrimento coletivo. Quando eu olho, por exemplo, agora em São Paulo, é uma coisa assim espantosa, a quantidade de gente que está morando nas ruas, a quantidade de gente assim, aqui perto no meu bairro, que está com tendinhas em pequenos jardins que tem aqui. Na verdade, pausou, não sei o que aconteceu. Voltamos, Ivone. Oi, Jéssica. E agora? O que eu faço? Olha, tá dando problema. Não, o problema não foi com você, eu acho que o problema foi comigo, só que a gente não está conseguindo te ver. Eu estou vendo, não sei o que eu devo fazer. Vira o celular para você. Agora. Pronto, agora a gente está te vendo. Pronto. Agora é só te pedir mais um favorzinho de tentar. Pronto, aí tá perfeito. Só para a gente ter o cuidado com quem vai fazer a leitura labial. Ivone, desculpa. Tá vendo? O problema não foi você, eu tenho certeza. O problema fui eu. Mas e agora, o que eu vou fazer? Eu não sei onde que parou a minha resposta. Talvez faça outra pergunta e a gente segue em frente, né? Pronto, então vamos lá. Vamos com outra pergunta, vamos continuar. A gente estava falando, né, sobre a questão do sofrimento, o sofrimento que paralisa e o sofrimento que gera a recriação. E aí, outra coisa também que eu acho que faz sentido a gente falar um pouquinho é sobre a diferença da reprodução e da recriação. Porque uma coisa que eu acho interessante que você traz, você tira o verbo desse lugar meio romântico, né? De entender que a recriação é puramente maravilhosa, ou que ela vai mudar a sociedade. E também coloca esse verbo no lugar de que pode haver novas criações negativas, né? Que sejam prejudiciais para as minorias, para as mulheres, para as pessoas negras, para as pessoas trans, enfim. E aí eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa questão da diferença entre a reprodução
e a recriação. Gente, pode mandar pergunta que dessa vez não vai dar nada errado, viu? Me comprometo com vocês. Mas pode seguir, Ivone. Então, Jéssica, eu acho que foi muito bom você ter lembrado que recriação não é reprodução, né? E por muito tempo a gente pensou isso. Por exemplo, nos processos educativos, a palavra recriação não entrava. Uma boa aluna é aquela que reproduz o que diz o professor, né? Eu me lembro, quando eu estudava filosofia, e tinha um colega que me disse assim, eu fiz uma prova oral sobre o filósofo Kant. E o meu professor ficou tão contente que me disse assim, nota 10, eu tenho a impressão de ter ouvido, através da sua boca, o próprio Kant falando. Eu acho que isso não tem originalidade nenhuma, você decorar um livro e reproduzir o que o autor disse. Mas, por isso que, ao ler um livro, ou o processo educativo tem que ser um processo que recria em mim alguma coisa. O que significa recria em mim? Significa assim, se eu tenho que repetir apenas a lição aprendida, eu não aprendi nada. Não aprendi nada. Então, isso é uma coisa importante, que eu tenho que distinguir entre reprodução e recriação. Além disso, acho que é muito importante a gente dizer assim, mas a recriação exige um trabalho. Quer dizer, ela não é um ato mágico. Se você não conhece o mundo em que você vive, se você não ouve os problemas das pessoas, se você não escuta o coração das pessoas, você não é capaz de recriar junto com elas. Então, a recriação, ela vai junto com a escuta, ela vai junto com a imaginação, ela vai junto com a desobediência, ela vai junto com a recuperação, ela vai junto com a celebração. Ou seja, todos os verbos que nós estudamos, que nós escrevemos sobre eles, eles estão inseridos uns nos outros. E, portanto, a recriação significa alguma coisa muito importante. Eu não recrio do nada. Eu não recrio do nada e não crio do nada. Para me fazer um bolo, eu tenho que ter açúcar, farinha, leite. E para que eu tenha o leite, eu tenho que ter a vaca. E tem que ter alguém que ordenhe a vaca. Então, toda recriação, ela exige um conhecimento de muitas coisas e a participação de muitas pessoas. Acho que é muito importante isso, né? Sim, deixa eu abrir aqui os comentários. E quando você fala da participação das pessoas, isso me lembra o que a Débora fala no capítulo, na parte dela do capítulo, né? Que ela valoriza muito a questão do encontro. Para ela, gente, eu perdi aqui a marcação do livro, eu fiquei tão nervosa que me baguncei foi toda. Mas para Débora, a recriação ela vai estar no encontro com a outra, né? E isso faz muito sentido porque o feminismo não é sozinho, né? Tudo que o feminismo ele faz é em conjunto. É bem então, legal. mas é verdade isso que você está dizendo, que o feminismo é em conjunto e é encontro, mas eu preciso querer encontrar. Portanto, a dimensão da minha própria história, da minha subjetividade, querendo estar com outras subjetividades, dando a mão a outras subjetividades, é absolutamente fundamental. Eu só encontro quando eu quero encontrar. Muita gente não encontra, pode até participar de um movimento, pode até ir para a rua, mas, na realidade, volta para si mesma. Então, encontrar é poder sair de si, é saber que eu tenho que trabalhar sobre a minha própria pessoa para poder encontrar outra, porque senão vou querer assimilar você a mim. E isso não é
recriar, né? Recriar é ser capaz de escutar o que você está me dizendo, ouvir as suas dores, ouvir as suas alegrias também, e fazermos juntas, talvez uma coisa que a gente não esperava fazer, mas que decidimos então fazer. Nossa, essa parte de encontrar é poder sair de si, é bem tocante. E aí, essa questão de você assimilar o outro, tem uma pergunta aqui que eu não vou monopolizar a live, eu tenho muitas perguntas, mas não vou pegar a Ivone só para mim, que é da Calmaria, que eu acho que vai um pouco nesse sentido. Ela pede, Ivone, para você explicar sobre a atitude inesperada dos pobres. Eu acredito que seja naquele momento que você está falando sobre a questão da criatividade, né? Que a gente tem uma expectativa sobre as pessoas, como as pessoas vão recriar, e às vezes a nossa expectativa ela é frustrada. Faz sentido isso que eu estou falando? Deixa eu procurar aqui exatamente o lugar. Quando você dá o exemplo do namorado da sua amiga, que ele ganhou um dinheiro e aí ele fez uma farra. Enfim, eu acho que é nesse sentido que a Calmaria pergunta sobre a atitude inesperada dos pobres. Então, acho que é uma pergunta muito interessante, porque muitas vezes nós, intelectuais, temos a petulância, eu vou usar essa palavra meio forte, a petulância, o atrevimento de achar que o que nós faríamos é o melhor. Não sei se vocês estão me entendendo. Eu acho um atrevimento meu achar que o rapaz que ganhou um dinheirinho, em vez dele comprar a carne para fazer o churrasco que ele fez, ele devia ter comprado um tênis, que é mais útil, e ele estava precisando. Quer dizer, eu estou falando isso, é um exemplo talvez muito pequenininho, mas para dizer para vocês que os ricos, o pessoal de classe média sempre quis dar para os pobres a sua orientação, como se os pobres fossem ignorantes, como se os pobres não soubessem como organizar suas vidas. Então, e como se os pobres continuassem sendo ralé, que pode comer farinha de resto de supermercado, como um governador aí de São Paulo quis fazer, pode comer resto de comida, pode morar mal, pode ter roupa ruim que você compra um dia e amanhã a roupa já rasgou. Então, e a sociedade está organizada justamente nisso. Quer dizer, se imita modelos de ricos, mas com uma versão pobre. Eu me lembro que quando saiu umas sandálias, vocês talvez não se lembrem, porque são muito novas, mas saíram umas sandálias da Xuxa, né? Todas as meninas, isso acho que faz pelo menos uns 30 anos atrás, todo mundo queria a sandália da Xuxa. E a sandália da Xuxa era caríssima. Então, o que os comerciantes fizeram? Fizeram uma réplica da sandália da Xuxa. Então, só estou mostrando para vocês que mais uma sandália tão ruim que na segunda vez que as meninas usavam, a sandália já quebrava. Então, o que eu estou querendo dizer que isso não é recriação, é uma aparente recriação. É uma recriação para tapar o desejo das meninas pobres e terem também uma sandália Xuxa. Então, acho que quando a gente pensa na recriação, a gente tem que pensar que existem níveis de recriação, existem recriações más, existem recriações que são novas formas de dominação, existem recriações que criam novas formas de dependência, quer de produtos, quer de pessoas.
Então, acho que você, Jéssica, percebeu bem que a minha intenção foi de não idolatrar nenhuma palavra, porque todas as palavras que nós usamos contêm contradições. E contém contradições porque nós, seres humanos, somos contraditórios. Nós, seres humanos, mentimos uns para os outros. Nós, seres humanos, enganamos uns aos outros. E dizer, ah, não, vai existir gente que nunca vai enganar. Não é verdade. Às vezes a gente se engana a si mesma, né? A gente adora se enganar, adora dizer coisas para nós ou fazer coisas por nós que não correspondem a uma verdade. Perfeito. E agora, gente, é bem interessante como tudo vai se conectando, porque Ivone já me deu um gancho aqui para mais uma pergunta, que é a seguinte: as pessoas não entendem a palavra feminista ou feminismo. Você recriaria a palavra feminismo? Você acha que a gente precisaria disso? Eu acho que a gente precisaria explicar de onde vem a palavra feminismo. Vem de, primeiro, femina, né? Que é feminina, né? Que é o femina em latim é mulher, né? Então, é interessante que essa palavra que quer dizer mulher, fêmea, biologicamente, ela é fêmea, ela tem os órgãos reprodutores femininos, né? Enquanto que o homem é o macho, né? Nós somos as fêmeas. Então, tem aí uma conotação biológica, primeiro, na palavra fêmea. Depois, de fêmea, a gente falou feminino ou feminina. E quem que estabeleceu a regra do feminino e da feminina? Uma sociedade hierárquica que valorizou primeiro o homem e depois a fêmea. E colocou a fêmea, e colocou através do pensamento, porque na realidade não é bem assim no mundo animal. Mas colocou a fêmea sempre dependente do macho. Então, vocês veem como a gente constrói. Então, na realidade, fêmea, feminina é aquela que segue os padrões estabelecidos pela sociedade patriarcal, ou seja, estabelecidos pelos que têm poder, ou seja, pelos homens poderosos. Então, o feminino e a feminina, além de ter a acepção biológica, tem também toda uma construção cultural de um mundo, no caso, o nosso mundo ocidental e oriental também, o oriental também tem essa concepção da mulher como menos, né? Por exemplo, feminina é fé minus. Você pode também dizer assim, ela tem uma fé menor, ela tem uma capacidade menor do que o masculino. Então, nós, mulheres, não é de hoje que nós acordamos para a contradição da construção dessa palavra feminina. E passamos a dizer, necessitamos mudar o sentido dessa palavra. Então, o feminismo nasce. O feminismo como movimento social, movimento cultural, movimento político, movimento econômico, que ainda está se processando. Nasce o feminismo para dizer assim, olha, a fêmea não quer dizer submissa, dependente, não quer dizer objeto do macho, não quer dizer menos inteligente, não quer dizer incapaz. Então, o feminismo é o resgate de toda a potencialidade das mulheres
que foram abafadas ao longo da história, mas nunca fomos totalmente abafadas, viu? Eu é, saliento a ideia de que sempre houve mulheres, né, que se insurgiram contra as ordens estabelecidas. Foram massacradas, mas sempre houve quem se insurgisse, né? E a gente poderia citar isso em todas as culturas, em todos os momentos daquilo que a gente chama de história, né? Conhecida. Então, sempre houve insurreições, mas esse movimento, o feminismo, que significa o quê? Significa agora um movimento mundial onde as mulheres não querem mais a identidade subalterna, não querem mais a identidade de minos, de menores. A mulher não votava, não votava, era politicamente menor, menor de idade. A mulher não poderia ser representante politicamente, ainda muito pouco, mas estamos percebendo que há possibilidade. Mulher não podia ser chefe de empresa, mulher não poderia, não pode ensinar, não podia ensinar nas universidades, mulher não devia nem estudar. Então, vocês percebem como antropologicamente, culturalmente, nós nos tornamos féminas, menores, o sexo fraco, o sexo menor, e o feminismo não é a declaração da nossa superioridade, mas o feminismo é a declaração da nossa verdade, é a declaração da nossa liberdade, é a declaração da nossa participação na construção desse mundo de forma mais igualitária. Poxa, que honra, viu, Ivone, te ouvir, assim, é inspirador, a forma que você usa as palavras, né? Outra pergunta aqui, e aí, gente, eu vou intercalando a pergunta de vocês com minha pergunta, porque eu não sou besta, né? Vou aproveitar. Você falou um pouquinho sobre a necessidade dos movimentos deles se recriarem continuamente, né? E aí, pensando no macro, né, numa situação política em que são necessárias alianças, que como você bem pontuou, né, a gente tirou um pouco esse lugar de recriar dessa ideia romantizada de que nós podemos também ser vitimadores, né? Nós temos os nossos defeitos e nós temos as nossas opressões que nós imputamos às outras pessoas. E aí, o que eu queria te perguntar, Ivone, é no sentido de que, dentro de toda essa estrutura política, né, de alianças, de necessidades para se impor como grupo, pensando o feminismo como grupo, um feminismo coletivo, como a gente sabe, né? Como a gente pesa a mão do que a gente está fazendo realmente é uma recriação desse movimento, ou a gente tá voltando, né? O que a gente tinha falado antes, a gente só está reproduzindo. Como que a gente sabe que a gente está dentro do caminho certo, né? Se a todo momento a gente é interpelado por alianças, por outras coisas, para a gente se manter enquanto grupo e sobreviver, né? Então, não sei se ficou confuso minha pergunta. Não, ficou claro. Daria para você tirar essas letrinhas que estão na minha frente? Claro. Porque eu não estou conseguindo. Pronto, obrigada. Nada. Então, eu acho fundamental a sua pergunta, Jéssica, porque a gente está vivendo numa sociedade que é um pouco, eu diria assim, uma sociedade de mercadorias que devem servir para alguma coisa, né? E quando a gente fala assim da luta feminista, a gente quer resultados, não só para as mulheres, a gente quer resultados para a sociedade. A gente quer resultados mais amplos, como você dizia, na linha macro. Eu acho que
aqui também nós temos que ter um pensamento crítico plural. Por exemplo, eu acho que tem coisas que a gente não vai saber de antemão se houve uma modificação ou não da sociedade. Tem outras coisas que a gente vai saber. Por exemplo, a Argentina, com a lei da descriminalização e legalização do aborto, a gente pode dizer assim, houve um progresso para as mulheres que estão pleiteando essa reivindicação. Mas, ao mesmo tempo que houve um progresso, há um grupo de gente ultraconservadora trabalhando contra. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, então você diz assim, houve um progresso no macro, mas está havendo também toda uma contracorrente, né, sobretudo liderada por igrejas, sobretudo liderada por líderes religiosos e políticos, né, que querem fazer o balanço. A mesma coisa aqui no Brasil. Então, eu quero dizer assim, que todos os avanços que a gente dá, ao mesmo tempo que podem ser interpretados como conquistas nossas, a gente tem que ir com muita prudência. São conquistas passíveis de serem derrubadas. Infelizmente, é assim. Por exemplo, na cidade, teve muitas ocupações, em muitas cidades do Brasil, ocupações de prédios que estavam completamente inativos. Então, se ocupa esses prédios para fazer moradia. E alguns dá certo, outros não dá certo. Chega a polícia, tira todo mundo, põe as pessoas fora, derruba suas casinhas, destrói. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer assim que uma análise social nunca é uma análise em que eu digo assim, isto foi maravilhoso para todo mundo. Nunca é maravilhoso para todo mundo. Mas isso significa que eu tenho que ficar lutando. A mudança no macro, ela não é uma mudança mágica. Nada é mágico. Cada dia você pode conquistar mais algumas pessoas para a sua causa. E pouco a pouco a sociedade vai se fermentando e possivelmente, por exemplo, eu não vou ver aquilo em que eu gostaria que a sociedade se transformasse, mas não tem importância. Vocês vão ver. E talvez muitas coisas que vocês estão desejando, sei lá, uma reforma agrária total, uma divisão dos bens da terra muito mais igualitária, vocês podem pensar tudo isso. E muito provavelmente algumas não vão ver. E as que vão ver outras coisas diferentes. Nós nunca podemos dizer que temos esperanças estáticas. Todas as nossas esperanças são marcadas pelo dinamismo da vida. E por suas contradições, não tem dúvida. Perfeito, Ivone. Olha, gente, desculpa a minha ousadia, mas eu vou retomar a pergunta que eu fiz quando a live pausou, né, caiu, mas é porque me move muito, né, essa questão do sofrimento. E aí, no livro, você fala que o recriar convida à liberdade, apesar dos limites que a vida nos impõe. Convida a acolher as surpresas. E aí, Ivone, eu queria que, se você pudesse retomar rapidamente assim, essa questão da... Porque como você fala também, né? A liberdade, ela causa dor, né? Apesar da prisão nos infligir dor, romper com esses agrilhões também vai causar uma medida de dor.
Então, eu queria que você retomasse, assim, rapidamente essa questão que a gente havia conversado. Eu acho muito importante a gente pensar um pouquinho nesse lugar de dor e de recriação. Ó, Jéssica, suas perguntas são maravilhosas, viu? Você já está aprovada como animadora e filósofa pensadora. Então, acho muito importante a gente fazer algumas distinções. Sabe, tem algumas palavras, por exemplo, a palavra amor, a palavra liberdade, a palavra justiça, que, assim, espontaneamente, a gente assim, sente um bem-estar nelas, né? Ai, amor. Amor é uma palavra maravilhosa, nossa, todos devem se amar. Mas eu quero dizer assim que o amor também é uma palavra que indica muito sofrimento, muita dor, muito desespero, muito desamor. E quando eu digo, ai, isso foi uma experiência de amor, ao dizer isso é uma experiência de amor, eu 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 estou dizendo também que eu conheço o desamor, que eu conheço algo do ódio, que eu conheço algo é, da desproteção. Eu não sei se vocês percebem que, realisticamente falando, todas essas palavras que o mundo patriarcal romantizou, na realidade, elas são marcadas por muito sofrimento. Como é que a gente consegue justiça, por exemplo, numa empresa, uma justiça, luta por justiça salarial? À base de muita dor, à base de muito sofrimento, à base talvez de pancada até, né? Vocês sabem toda a luta das mulheres operárias que foram sacrificadas, queimadas vivas, né? Porque estavam lutando por igualdade salarial. Até agora, a gente vê o quanto tudo isso que a gente busca como justiça, como liberdade, requer de nós uma dose de sofrimento contínua. E quando eu digo sofrimento, não quer dizer estar deitada numa cama, sofrendo de dor. Não é só isso, é o sofrimento afetivo, é o sofrimento moral, é a decepção que às vezes a gente tem com as lideranças, e às vezes a decepção que a gente tem conosco mesmo, porque eu não queria ter escorregado, mas escorreguei. Eu não queria ter sido tentada a me apropriar de alguma coisa que eu não era minha, mas eu me apropriei. Então, eu quero dar a nós, e foi essa nota também dos nossos verbos, uma nota de um certo realismo, mas um realismo bonito, porque a vida é essa mistura. A vida não é só amor, a vida é amor e ódio. A vida não é só beleza, é beleza e feiura. Em mim tem beleza e feiura, em você tem beleza e feiura. Então, tomar muito cuidado, porque o mundo patriarcal, ele fez ideias belas em si mesmas. Ele criou a filosofia idealista, criou um mundo invisível, imaginário, em que tudo era bom. Tudo é bom nesse mundo imaginário. Mas esse mundo imaginário, por exemplo, da sociedade sem classes, ou do céu, ou da terra sem males, esse mundo, inclusive interpretado por nós idealisticamente, esse mundo não é real. Mas a gente busca esse mundo irreal, esse mundo imaginário, eu diria assim, quase como vitamina ilusória. Quem sabe eu vou conseguir. É a mesma coisa da busca dos milagres, né? As pessoas buscam milagres porque não conseguem viver
levar adiante a vida que estão vivendo. Então, busca-se milagre. Quem sabe forças invisíveis vão modificar o pensamento daquele presidente da República. Quem sabe forças mais poderosas vão conseguir que a gente faça a reforma agrária. Então, o mundo patriarcal cria ilusões patriarcais. E a linha filosófica do feminismo é falar que a vida é misturada, que os afetos são misturados, as emoções são misturadas. Hoje eu posso estar ótima com você, posso dizer, ai, como eu gosto da Jéssica, e amanhã a gente briga por uma bobagem, e eu vou dizer, ai, não gosto mais tanto da Jéssica, porque ela fez isso para mim. Porque o meu ego, a minha subjetividade se torna mais forte do que a minha relação com você. Isso existe individualmente e existe socialmente, existe nos movimentos políticos, sociais, econômicos, as traições de inveja. Os seres humanos não é porque lutam pelo bem que deixam de ser cruéis, deixam de ser mesquinhos, né? Então, a nota da mistura é muito importante para a gente não cair nas ilusões patriarcais. Ivone, muito obrigada. Eu acho que uma das coisas mais bonitas desse livro e dos encontros aqui do Esperança Feminista é que é um livro e são reflexões reais para pessoas, para mulheres reais. Eu acho que por isso toca tanto, né? Por isso que todo mundo que chega aqui se sente acolhida e vê como um espaço de consciência, vê como um espaço de crescimento, de afeto. Então, eu fico lisonjeada por estar aqui dividindo esse espaço com você hoje. Muito obrigada pela presença. Gente, desculpa aí o transtorno da live ter caído. Martinha vai dar um jeito aqui de nos socorrer e de juntar uma parte com a outra. Então, boa noite para todo mundo. Quinta-feira a Débora está de volta e a gente vai se falando pelo Telegram, pelo Instagram. E é isso. Muito obrigada, Ivone. Muito afeto aqui para você, muitas palavras de carinho. Obrigada. E nós nos encontramos por aí, viu? Um grande abraço e muito obrigada para vocês todas. Tchau, tchau.